Primeira carta a Timóteo. Estamos estudando as cartas enviadas pelo apóstolo Paulo há algumas semanas. Essas cartas são didaticamente agrupadas. Primeiro temos as cartas destinadas a diversas igrejas, com instruções gerais de doutrina e vida cristã. Em seguida temos as cartas da prisão, que são semelhantes às anteriores, mas são mais curtas e foram todas escritas durante o período em que Paulo esteve preso em Roma. Por fim, temos as cartas pastorais. Embora todas as cartas tenham um tom pastoral do apóstolo, este último grupo é definido assim por dois motivos. As cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, embora tratem de assuntos eclesiásticos, são instruções específicas para essas pessoas. Além disso, seu assunto principal é justamente a função pastoral dentro das igrejas de Cristo. Como veremos, Paulo se preocupa com sua formação e desempenho. Hoje, falaremos da primeira carta do apóstolo a Timóteo. Timóteo era discípulo de Paulo, um jovem que o acompanhou em diversas viagens, pregações e plantações de igreja. De todos os seus colaboradores, talvez o que mais se aproxime da filosofia de Paulo para o anúncio do evangelho e criação de comunidades de fé era Timóteo. O apóstolo se referia a ele como meu verdadeiro filho na fé. Uma vez que ele foi companheiro do apóstolo por muitos anos, Paulo confiava nele como pastor integral de uma igreja, a igreja de Éfeso. Por ser jovem e inexperiente no pastoreio, Paulo usa esta carta para dar orientações precisas ao jovem, a fim de que ele não cometesse erros destruidores em seu ministério e para que, através da boa conduta, conquistasse a confiança da comunidade e realizasse uma boa obra ali. Logo no início de sua carta, Paulo relata que seu objetivo, ao enviar Timóteo a Éfeso, era para evitar que certas pessoas continuassem ensinando heresias. Pedi que você permanecesse em Éfeso para que certas pessoas não mais ensinem doutrinas falsas. A igreja de Éfeso possuía um grande misto de problemas. Ela unia falsidades judaicas e gregas, criando misticismos e legalismos que afastavam a igreja da verdadeira fé em Jesus Cristo. Esse elemento é o mais presente em todos os livros do Novo Testamento e realmente é o grande problema da igreja ao longo de toda a sua história. A sedução de falsos ensinos afastavam a igreja do seu real propósito. Diante do erro, o apóstolo reafirma o verdadeiro evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa é a mensagem que Paulo convoca seu discípulo a carregar em seu coração e anunciar com ousadia para que, ao fim da vida, finalize sua missão com a certeza de ter combatido o bom combate. Ao longo da história da igreja, a função pastoral sempre atraiu muitas pessoas, especialmente os jovens, por ser uma posição de destaque, autoridade e respeito. Infelizmente, isso causou inúmeros conflitos com pastores despreparados e absolutamente desqualificados para a posição. É por essa razão que Paulo, após adquirir muita experiência e já estar perto do fim de sua vida, elenca as qualidades que um pastor deve ter. Seja irrepreensível, marido de uma mulher só, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Além de todos esses cuidados, Paulo também alerta que o pastor não deveria ser um recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. O apóstolo deixa claro que a vida pastoral é cheia de batalhas espirituais, que somente uma vida santa e madura é capaz de suportar. Além da função pastoral, Paulo lista as qualidades dos diáconos, os servos da igreja que auxiliam em diversas atividades pastorais. Sendo assim, a carta tem um grande valor prático para os pastores e líderes da atualidade, que devem analisar suas vidas segundo o padrão estabelecido por Paulo, para que tenham ministérios frutíferos e eficazes. Por estar lidando com falsos mestres e enfrentando o enorme desafio de ser um pastor exemplar, não é de se admirar que uma boa parte da carta seja de incentivo à perseverança. Paulo encoraja Timóteo de inúmeras formas.
Entre elas ele afirma: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Dedique-se inteiramente a elas, para que vejam o seu progresso. Atente para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Além de todas essas preciosidades, a carta ainda traz instruções acerca da adoração na igreja e no coração do adorador. Ele ressalta para as mulheres que sua característica principal deve ser um caráter aprovado. E ainda trata do cuidado necessário contra a paixão ao dinheiro, pois isso perverte a boa doutrina. As instruções de Paulo são responsáveis pela formação espiritual da igreja ao longo de 2 milênios. Embora muitos tenham falhado em seguir seus padrões, eles continuam sendo perfeitos para exigir do pastor um caráter digno de sua função. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!